Olá a todos vocês, quem vos fala é o professor Sebastião e hoje irei falar para vocês sobre o plano de estudo tutorado, o volume 4 do quarto bimestre. Vou falar para vocês da primeira semana, onde nós temos aqui o eixo temático expansão das fronteiras, guerras aí, possibilidade como permanente, e o mundo contemporâneo. Então nós vamos começar aqui o Brasil pós-1964, ditadura militar, o tema que é a Guerra Fria, ditadura civil-militar no Brasil. Tem um texto aqui, nós vamos começar com esse texto do jornal O Globo, que começa assim. Comissão da Verdade divulga estudos sobre as mortes na ditadura, Brasília. A Comissão Nacional da Verdade liberou para consulta, nesta quinta-feira, 22 de novembro de 2012, 11 textos de autoria do coordenador da comissão, o ex-procurador-geral da República, Cláudio Fonteles. Dos 11 textos disponíveis no site da comissão na internet, 7 são sobre casos de assassinatos e abordam como o regime militar tentava dissimular a causa da morte dos opositores. Outros documentos analisados por Fonteles demonstraram manipulações de casos judiciais durante a ditadura. Após a queda de João Goulart, iniciou no Brasil um período de 21 anos de ditadura militar. O golpe foi encerrado contra Jango, que contou com a participação de setores civis além dos militares. Os governos que se seguiram acabaram sendo controlados basicamente pelas altas patentes das Forças Armadas. O período de domínio dos militares foi marcado pelo autoritarismo, limitação às práticas democráticas. A liberdade partidária foi restrita, prisões arbitrárias ocorreram e atos de tortura foram realizados por representantes do Estado para aqueles que se opunham ao governo implantado após o golpe de 1964. Então, nós vamos ter o bipartidarismo, de um lado a Arena, do outro lado o MDB, que vai dar origem ao PMDB, na qual simplesmente são essas duas forças, uma civil, outra militar, sob controle, que vai controlando o Congresso. Lógico, maioria ali alinhados aos militares. Muitos brasileiros vão deixar o país, vão fugir, vão pedir asilo político em outros países. É um período em que nós estamos vendo aí da disputa global entre o capitalismo e o comunismo, de um lado representado pelos Estados Unidos, do outro lado representado pela União Soviética, e com isso esses dois grandes países no mundo vão começar a disputar palmo a palmo aí, o domínio global. Então, vamos continuar a leitura. As marcas desse movimento histórico ainda continuam presentes, e grupos organizados, como a Comissão Nacional de Verdade, ainda lutam para investigar crimes cometidos pelos agentes da ditadura. Gente, para que houvesse a redemocratização, foi negociado com os militares o quê? A anistia ampla, ou seja, os militares acabaram o quê? Não sendo julgados pelos seus crimes durante a ditadura militar. Continuando. O estudo desse contexto recente da história do Brasil é essencial, pois amplia nosso olhar e possibilita que reconheçamos muitos políticos que atuaram durante a ditadura. Na atualidade, destacando-se nos noticiários de televisão e nos jornais. Alguns deles se posicionam e lutam contra, e outros apoiam o regime controlado pelos militares. Então, nós estamos passando por esse momento. É perceptível muitos militares que eram alinhados a esse contexto aí da ditadura militar. E assim também muitos políticos que eram contra e se envolveram em movimentos sociais. Bom, para isso também eu oriento que assistam o Brasil de Boris Fausto, lá, que eu já passei para vocês aí em momento anterior. Entre os anos de 1960 e 1980, proliferaram na América do Sul golpes militares que estabeleceram regimes totalitários. Em geral, esses regimes apresentavam características semelhantes, como o autoritarismo e a limitação às liberdades individuais e às garantias constitucionais. Foi comum, portanto, a violação dos direitos dos cidadãos, além de casos graves de violação dos direitos humanos em estados como Brasil, Argentina, Uruguai e no Chile. No Chile, bombardearam lá a sede do governo, onde estava Salvador Allende. Mataram o presidente. Foi um bombardeio. Ou seja, de qualquer forma, esses regimes militares foram violentos.
Em alguns estados, como a Argentina, mais de 30 mil pessoas foram mortas pelo regime militar na Argentina. No Brasil, não ficou muito atrás também. Chile, a mesma coisa. Então, quer dizer, Paraguai também ocorreu, Uruguai ocorreu. Então, diversos países da América do Sul e Central foram, aí, de certa forma, induzidos pelos Estados Unidos a realizar ditaduras. A razão para o estabelecimento de tantos regimes autoritários pode ser explicada pelo fato relacionados no contexto da Guerra Fria, que eu falei para vocês, o capitalismo versus socialismo. Com a Revolução Cubana e posterior adoção do regime socialista pelo governo, fundado e comandado por Fidel Castro, a Guerra Fria chegou na América e a preocupação dos Estados Unidos em conter o avanço do comunismo no continente se intensificou. Para evitar a formação de regimes de esquerda na América do Sul, o governo estadunidense passou a instruir militares e financiar e dar apoio a golpes que destituíssem políticos que supostamente estariam levando os países para o mesmo caminho que Cuba havia tomado. Ora, né, é claro isso aí é claro. Novamente, nós estamos vendo um retorno da Guerra Fria, onde nós temos entre aspas, a gente não pode chamar de Guerra Fria, porque os Estados Unidos estão dando passagem a uma nova potência militar, econômica, que é a China, que está crescendo assustadoramente. Qual que é a diferença entre Estados Unidos e China? São as duas grandes economias do mundo. De um lado, não só economia financeira, mas tecnológica. De um lado, Estados Unidos com um déficit de mais de 25 trilhões de dólares, essa é a dívida externa dos Estados Unidos. Do outro lado, uma China com saldo, né, positivo de 3 trilhões de dólares. A China não deve, a China tem dinheiro, a China empresta dinheiro. Então, a China é um país socialista, com abertura ao capitalismo, e os Estados Unidos, né, defendendo ainda a política capitalista, inclusive de intervenções em alguns lugares no planeta, direto e indiretamente. Direto por via militar, indiretamente, via militar onde, professor, que não sei, a retirada do Afeganistão, a Síria, né? Algumas regiões que estão presentes, como o Iraque, presente lá na Polônia, com bases militares, intervenções indiretas na América, basta ver a história aí, não vou citar países nesse sentido, e aí a gente vê essas intervenções muito latentes. E a China, né, e atrás da China ali, a Rússia e o Irã também, que são antagônicos aos Estados Unidos nesse novo momento de disputas ideológicas, simplesmente o quê? Começando a entrar nesse grande escudo de proteção econômica, política e militar norte-americano, né, em diversos países. Então, são novas visões, novos conflitos, né, que surgem aí no mundo. No caso brasileiro, vários militares, desde o início da Guerra Fria, frequentaram cursos fornecidos pelas Forças Armadas dos Estados Unidos, cujo objetivo era o combate à ameaça comunista. Foram eles que fundaram no Brasil a Escola Superior de Guerra, a ESG, que teve a participação ativa no golpe de 1964. Esses militares defendiam a doutrina de segurança nacional e desenvolvimento. Isso aí foi dito há pouco tempo atrás aí no Brasil, né? Novamente resgataram tudo isso, que tinha como princípio a noção de que canhões deveriam estar voltados para dentro, ou seja, era a função da defesa da ordem interna do país contra a expansão do comunismo na América. E o povo? O que o povo escolheu? O que o povo escolhe? Né? Qual ideologia? Só existem essas duas ideologias, capitalismo e socialismo? Ou será que existem novas visões da sociedade em relação ao mundo? Ou será que essas duas velhas ideologias ainda têm que... Se bem que o comunismo e o socialismo basicamente está restrita a pouquíssimos países e mesmo assim com o surgimento do capitalismo nesses países, né? O único país socialista, ditatorial mesmo, 100% fechado, é a Coreia do Norte. Então vamos lá, continuando. Para realizar tal objetivo, as ditaduras do Cone Sul, Brasil, Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai, Bolívia, do continente americano formaram uma aliança conhecida como Operação Condor. Essa associação entre os governos tinha como finalidade organizar ações de repressão contra opositores dos regimes autoritários estabelecidos nesses países.
Bom, vamos às atividades dessa primeira semana. Relacione o contexto internacional ao estabelecimento de ditaduras militares na América Latina. Qual contexto que está relacionado às ditaduras militares na América Latina no ambiente mundial? É a Guerra Fria. De um lado, os Estados Unidos defendendo o capitalismo, versus do outro lado, o socialismo sendo defendido pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Então, a gente tem que pensar nesse contexto. Já a segunda questão, a questão agrária foi um dos principais pontos da polarização dos debates políticos durante os anos em que João Goulart ocupou a presidência. Ele esteve no centro das preocupações dos atores políticos em geral, do governo, dos partidos, dos movimentos sociais, da igreja e da opinião pública. Foi em grande parte, naquele momento, que se consolidou a noção de que o Brasil necessitava de uma reforma agrária capaz de eliminar a grande propriedade, latifúndio, visto como um obstáculo fundamental ao desenvolvimento. Eu pergunto, né, será que ainda existe o grande latifúndio? Será que a reforma agrária foi feita até hoje da forma que deveria ser realmente realizada? Né? Então, vamos continuar o texto. Uma das principais diferenças entre o governo João Goulart e os precedentes foi o envolvimento do Poder Executivo, que passou a ter com a questão agrária, né? Ou seja, o Executivo passou a se envolver com a reforma agrária. Esse envolvimento ficou claro em novembro de 1961, quando o presidente compareceu ao primeiro Congresso de Lavradores e Trabalhadores Agrícolas, organizado pela União dos Lavradores e Trabalhadores Agrícolas do Brasil, ULTAB, em Belo Horizonte. Sua ação decidiu, por um lado, no terreno da legislação sindical e trabalhista rural, e, por outro, na realização de uma reforma agrária. Foi no governo Jango que os trabalhadores rurais que até então se organizaram em função de uma série de complicadores legais em entidades de caráter civil, como as ligas camponesas e associações de lavradores, que passaram a criar sindicatos e federações, desembocando posteriormente na criação da Confederação Nacional dos Trabalhadores Agrícolas, CONTAG. Opa! Existe algum movimento ainda de trabalhadores nos dias atuais? Talvez exista, né? O MST, talvez? Não sei. Vamos lá, vamos continuar então a leitura. Foi no governo Jango que os direitos trabalhistas básicos, pelo menos há 2 décadas existentes nas cidades, foram estendidos ao campo por meio do Estatuto Trabalhador Rural, aprovado em 1963. Foi também no governo Jango que foi criado a Superintendência da Política Agrária, SUPRA, que tinha por incumbência implementar medidas de reforma agrária no país. Foi ainda o governo Jango que efetivamente destituiu a aprovação de uma reforma agrária pelo Congresso. Então, está no CPDOC aí da Fundação Getúlio Vargas, esses dados, esse texto aí. Levando em consideração o texto populismo, conclui-se que o fragmento acima apresenta o desconcentramento das classes médias, o descontentamento, das classes médias com a aprovação da reforma agrária, o descaso dos governantes com a situação dos operários camponeses, a proposta de Jango com o desenvolvimento socioeconômico do Brasil, o amplo apoio do empresariado nacional às ideias arrojadas de Jango, a recusa do presidente Jango a implementar reformas de base. O que vocês acham? Né? O que vocês acham? Será que é uma proposta que surge ali? Será que as classes médias estão descontentes ali no texto? Ou será que é a proposta que surge? Né? Então, vejam qual que é a melhor resposta aí para vocês. Terceira questão. As ditaduras militares no Brasil, de 1964 a 1985, e da Argentina, de 1976 a 1983, utilizaram a prática do desaparecimento como um dos principais meios de fomentar a cultura do medo da sociedade. Desaparecimento, sim, a pessoa vira fantasma. Diz Caroline Bauer, IHO Online, autora do livro Brasil e Argentina, Ditaduras, Desaparecimentos e Políticas de Memória, da editora Medianis, 2011. A historiadora diz que as práticas de desaparecimento contribuíram não só para punir, como também para dissuadir outras pessoas de se opor às ditaduras e atingir por meios familiares e sociais as vítimas. O resultado era um efeito multiplicador de medo e terror. Entenderam? Então vamos lá, continuando. Segundo elas, as ditaduras tratavam os desaparecidos da mesma forma, negavam sua existência para depois assumi-los com versões falsas e tergiversando sobre o desaparecimento. Os governos transnacionais
por sua vez, tratavam o tema como políticas de esquecimento, com a destruição de documentos, os perdões penais e a própria interdição do passado, no sentido de proibir certos debates para o bem da futura democracia, ressalto. Um texto da Usiminos aí, né? Os hinos, né? Foi uma entrevista. O fragmento apresenta uma das características dos governos militares instaurados tanto no Brasil como na Argentina. O que eles instauraram? A adoção de uma política externa totalmente alinhada aos interesses norte-americanos, a utilização de métodos violentos para garantir e desencorajar a oposição, a disposição de desenvolver armamentos atômicos, com o objetivo de dominar a América, a proibição de greve, manifestações de brasileiros contrários ao regime militar, manutenção da liberdade de expressão de cidadãos de todas as esferas. Leiam e vejam qual é a melhor resposta para esse texto, ok? Bom, então vamos lá. Quarta questão e última da primeira semana do PET, volume 4, galera de história. 4. Unesp, adaptado. A repressão às manifestações dos trabalhadores do campo e da cidade foi uma das consequências mais imediatas e evidentes das chegadas militares no Palácio do Planalto. Houve intervenção dos sindicatos, prisão dos líderes mais destacados, fechamento, por decreto, de sindicatos rurais, além da proibição da existência de entidades intersindicais. O controle sobre a economia, censura imposta aos meios de comunicação, a legislação antigreve, as restrições à liberdade de manifestação permitiram cumprir comprimir significativos salários. Então, da Tânia Regina Luca, Indústria e Trabalho na História do Brasil. A partir da citação da análise, com a análise da questão do trabalho no contexto da ditadura militar, com ênfase nas mudanças e permanências. Então, ou seja, a partir da citação, analisa a questão do trabalho. O que aconteceu com o trabalho? Era proibido o quê? Hein, gente? O que vai ser proibido? Né? Que restrições vai ter, né? No trabalho também. O que vai ter além disso, né? O que vai acontecer com o salário, né? Então, quer dizer, vejam aqui no texto e respondam a essa questão. E continuando, hoje, primeira e segunda semana, na segunda semana, este temático, Mundo Contemporâneo, República, Modernidade, Cidadania e Democracia, de 1930 aos dias atuais. Né? Tema nacional, desenvolvimentismo e neoliberalismo. Então, são duas correntes que estão disputando aí o Brasil da década de 50 para cá. Ó, da década de 60 para cá, durante a ditadura militar. Durante o governo, né, do Euro Gaspar Dutra, aí já é década de 50, né, já era clara a disputa em relação aos rumos da economia brasileira que deveria seguir. Para os grupos, como a UDN, né, que é a União Democrática Nacional, e alguns setores militares, a economia precisava de um padrão que for estabelecido desde o fim do Estado Novo, ou seja, a abertura dos mercados à entrada de capital estrangeiro e alinhado aos Estados Unidos, conforme defendido pelos liberais. É o neoliberalismo que a gente está vivendo. Vejam a diferença de governos anteriores para o atual governo. No liberalismo, o quê? Abre para conta. Vão vender tudo, o Estado mínimo, o Estado não tem que intervir na economia. Né? Então é isso que a gente vai ver nesse texto. O Estado só vai recolher imposto e, se ele achar necessário, porque também pode terceirizar e está terceirizando as atividades sociais, né? Grande parte delas. Não se assustem se, de repente, houver terceirização, e há terceirização, né, na educação, também na saúde, por enquanto não há na segurança pública. Mas terceirização, como assim? Passar para outra pessoa a responsabilidade que era do Estado. Então é isso, tá, gente? Então a gente está vendo essas duas visões. Foi comprovado no Chile, que gerou, é só vocês lerem textos atuais, essas práticas liberais ou neoliberais acabou gerando imensa miséria e pobreza no país e forte concentração de renda para as pessoas mais ricas do país. E os pobres com desemprego, carestia, fome, né? É miséria mesmo. Então vamos continuar a leitura. Né? Isso aí são textos que estão aí, que bastam procurar aí na sociologia também. Então, continuando.
Além disso, você vai compreender que a adoção do neoliberalismo não seguiu uma mesma lógica em toda a América Latina, inclusive por conta de movimentos populares que opuseram a abertura comercial às privatizações, lembra que eu falei? Privatizações e a flexibilização dos direitos trabalhistas, terceirização, tá? Falando de uma forma bem clara para vocês. Alguns países adotaram medidas neodesenvolvimentistas, que, contudo, não romperam com o neoliberalismo, e deve-se destacar que os investimentos da América Latina provêm do capital financeiro internacional para a exploração dos recursos naturais, sobretudo do setor agromineral, perpetuando, dessa forma, a oposição dos países latino-americanos como fornecedores de matéria-prima. Então, vamos comprar carne de bovina, suína, de frango, as aves, vamos comprar soja. Então, quer dizer, o Brasil se destaca não pela sua indústria, mas sim pela produção de matéria-prima. Então, vamos exportar minério de ferro, vamos exportar aí, outros minerais, como alumínio, nacionalismo e liberalismo. Durante o governo Dutra, já era clara a disputa em relação aos rumos da economia brasileira que deveria seguir. Para grupos como a UDN e alguns setores militares, a economia precisava seguir um padrão já estabelecido aí pelo fim do Estado Novo, ou seja, abertura de mercados, a entrada de capital estrangeiro e alinhamento com os Estados Unidos, conforme defendido aí pelos liberais. Por outro lado, havia o grupo que defendia uma postura econômica nacionalista. Os norte-americanos, por exemplo, são nacionalistas. Petróleo, universidades, centro de conhecimento, pesquisa, ciência, estão concentrados nas mãos do governo. Agora que estão abrindo para particulares. Por exemplo, no âmbito, vocês vão entender muito claro, no âmbito da pesquisa aeroespacial. Tem a NASA, agora está entrando o Elon Musk, e outras empresas também. Para o quê? Para poder simplesmente avançar nessa corrida aeroespacial. Bom, não acho que por ser capitalista os Estados Unidos, que ele não concentre determinados setores estratégicos em suas mãos, principalmente comunicação e internet. Bom, então, quer dizer, para eles, o Estado deveria interferir de uma forma direta na economia, impondo limites à presença do capital estrangeiro, nacionalizando empresas, criando estatais e investindo em setores industriais considerados fundamentais. Desse lado, encontravam-se políticos do PTB, líderes sindicais e também alguns da ala no interior do Exército. A postura de Getúlio Vargas variou ao longo do seu mandato, mas se aproximava mais daquela defendida pelos nacionalistas. Para Vargas, o importante deveria ser a defesa dos interesses da economia brasileira e, para tanto, precisou se aproximar de um outro grupo para atender aos seus objetivos. A UDN, no entanto, nunca aceitou a aliança do presidente junto com outros setores e fez oposição à política varguista durante quase todo o seu governo. O desenvolvimentismo, em nome dado à estratégia política adotada aí, de desenvolvimento adotada durante o governo de Juscelino Kubitschek de 1956 e 1961, que visava acelerar o processo de industrialização e superar a condição de subdesenvolvimento do Brasil, ou seja, do país. O desenvolvimentismo, como modelo econômico, postulava que o crescimento dependia da quantidade de investimentos e da produção marginal do capital. Esses dois elementos estavam ligados ao investimento estrangeiro, que os fazia variar em função da sua própria importância. O desenvolvimentismo como ideologia de um desenvolvimento autônomo no âmbito do sistema capitalista procurava, por sua vez, a riqueza e a grandeza nacional, a igualdade social e a ordem e a segurança. A política adotada pelo governo Kubitschek implicou uma profunda transformação no sistema econômico do país e também a consolidação da cooperação internacional no plano econômico, político e cultural. O programa de metas consubstanciou a orientação política a ser dada ao desenvolvimento brasileiro baseada na maior intervenção do Estado na economia, no aumento da participação do capital privado nacional, no desenvolvimento da industrialização e na incorporação do capital estrangeiro. A política desenvolvimentista concebia a participação do capital estrangeiro como condição essencial para que o país superasse o desenvolvimentismo. Somente através da obtenção de recursos externos, seja sob a forma de investimentos diretos,
financiamentos e empréstimos, seja através de técnica, seria possível acelerar o crescimento econômico. Bom, do ponto de vista de Kubitschek, os intelectuais dos políticos e técnicos da administração identificados como desenvolvimentismo era fundamental a aceleração do crescimento econômico para que o Brasil atingisse a prosperidade e a paz e, como consequência, a soberania. Por sua vez, o conceito de soberania era entendido como equivalente ao conceito de autodeterminação. Os desenvolvimentistas afirmavam que somente os países ricos poderiam exercer plenamente soberania e determinar os rumos de seu futuro. Ou seja, o que aconteceu com o Kubitschek? O Brasil não tinha dívida externa, e agora o que acontece? O Brasil vai pegar empréstimos no exterior, vai iniciar um processo de industrialização e trazendo indústrias também do exterior para o Brasil, de outros países para o Brasil, principalmente indústria inglesa e norte-americana, né? Bom, continuando a leitura. A concepção de prosperidade no discurso dos desenvolvimentistas vinha acompanhada da ideia de ordem, que significava a manutenção do regime democrático. No entender de Kubitschek, o subdesenvolvimentismo constituía uma porta aberta à penetração de ideologias contrárias à democracia, e por isso a luta contra o comunismo deveria ser travada, eliminando-se a pobreza, vendo o Brasil como um país de tradição democrática e valores cristãos. Integrante da comunidade dos povos ocidentais, os desenvolvimentistas identificavam a segurança nacional como segurança do Ocidente. É a Guerra Fria, né, gente? O Estado deveria se voltar não somente para a defesa da integridade do seu território, mas, sobretudo, contra a ação estratégica comunista, que era vista como tendente a solapar e destruir a soberania nacional. A segurança era definida a partir da visão do caráter global da guerra, o que conduziria todos os estados a se aglutinarem em blocos e unirem seus potenciais militares e econômicos na luta contra o inimigo comum, que é o comunismo. O nacionalismo para o desenvolvimentista significava o quê? Desenvolvimento econômico, ao contrário do sentido dado pela corrente nacionalista, que considerava o nacionalismo como uma luta dos países pobres contra a exploração dos ricos e via no subdesenvolvimento a consequência da dominação externa. Em seus discursos, Juscelino Kubitschek dizia que o nacionalismo que convinha ao Brasil era aquele que colocava o país em condições de falar de igual para igual com outros países, sem nenhum receio e sem nenhum sentimento de inferioridade. Para que isso se concretizasse, o caminho era o desenvolvimentismo, ou seja, o desenvolvimento, que só seria alcançado com a colaboração de capital estrangeiro. Desse modo, se opor a essa colaboração, ora se opor a emancipação, ou seja, desse modo, se opor ora com a colaboração, era se opor à emancipação nacional. A concepção de nacionalismo estava ligada à noção de defesa da nação contra a subversão. O desenvolvimentismo ele vai trazer uma concepção de grandeza nacional como destino, né? Como destino. O Brasil, ao ultrapassar seu estágio de subdesenvolvimento, ocuparia uma posição de destaque no mundo, dada a sua riqueza natural, sua extensão territorial e o valor do seu povo. O desenvolvimentismo foi retomado e aprofundado enquanto modelo econômico e ideologia do desenvolvimento pelos governos militares que assumiram aí o poder após 1964, isso aí da Fundação Getúlio Vargas. E o neoliberalismo? A partir dos anos de 1990, o estado de bem-estar social foi considerado ultrapassado por muitos políticos ocidentais, que adotaram ideias neoliberais. Com isso, o que acontece? Param de investir no social. O que é social? Saúde, educação, segurança, param de investir numa série de setores. Segundo o neoliberalismo, o Estado deveria regular apenas a justiça e a segurança, está vendo? Então, vamos fazer aqui. Onde estão os grandes salários? Aonde estão os focos dos governos hoje, né? Deixando que o mercado atue livremente na economia de forma que essa seja regulada pelas leis da oferta e procura.
Na maior parte do mundo, a implantação de políticas neoliberais envolveu na privatização de empresas estatais, fim do controle de preços. Ué, gasolina está subindo no Brasil? Será? Ué, não tem controle de preço. E dos subsídios de determinados setores da economia. A redução do número de funcionários públicos, ou seja, vamos mandar todo mundo embora. Seja ele professor, seja da saúde, vamos terceirizar. É isso que está acontecendo. A limitação dos gastos com a Previdência Social, ou seja, vão aumentar o tempo de contribuição para a aposentadoria. A diminuição dos encargos trabalhistas, vão tirar os direitos trabalhistas e a abertura da economia a investimentos externos. A aplicação dessa política gerou reações da sociedade civil organizada que viu prejudicada com essas medidas. Isso aí foi na década de 90, gente. Nós estamos em pleno 2020, 30 anos depois, olha só. Né? No contexto da globalização, tal política levou os países mais ricos a pressionar os países mais pobres que extinguissem as tarifas alfandegárias protecionistas e liberassem a entrada de produtos e de investimentos estrangeiros. Bom, algumas coisas acontecem até em nosso país quase 50 anos depois. Diante de tais questões, vamos às atividades, surgem profundas divisões no seio das elites brasileiras, incluindo aquelas pertencentes às Forças Armadas. De forma esquemática, é possível identificar aqueles que, de um lado, defendem o nacionalismo econômico e a intensa participação do Estado no desenvolvimento industrial. Na outra posição estavam os partidários que, segundo o ciclo de nossa industrialização, o primeiro se deu durante o Estado Novo, com construção de indústrias de base, como o CSN, Vale do Rio Doce, deveria ser comandado exclusivamente pela iniciativa privada brasileira associada aos capitais estrangeiros. Saída del Priori, do Renato Venâncio, texto aí. Identifica os dois grupos mencionados no texto acima e apresente as propostas para a economia brasileira. Primeiro, nós temos dois grupos, vamos voltar aqui no texto, vou mostrar para vocês quais são: o nacionalismo, o nacionalismo, ou seja, o desenvolvimentismo, e o liberalismo. Então, nós temos aqui o desenvolvimentismo, que eu falei para vocês, e o neoliberalismo, ou o liberalismo naquela época. O que acontece? O desenvolvimentismo queria o quê? Que o Estado fosse o agente da industrialização no Brasil. Lógico que, tudo bem, sem privatizações extensas, mas com maior controle do Estado nesse processo de industrialização, lógico que vai haver participação de capital estrangeiro também. Mas o liberalismo não quer a participação do Estado, né? O laissez-faire, laissez-passer, né? Que é aquela velha prática do liberalismo, lá criada durante o iluminismo, na qual simplesmente o quê? Liberdade comercial, deixa os estrangeiros entrarem, vamos tirar os direitos sociais e bola para frente. É isso, né? Segunda questão. Durante o período conhecido como Era Vargas, houve a criação de uma infraestrutura para a instalação de indústrias no Brasil. Para Vargas, era necessário proteger e desenvolver a produção nacional. O governo de Juscelino Kubitschek também foi marcado por uma forte industrialização. Características políticas de JK nesse setor estabelecem diferenças de suas medidas em relação aos varguistas. Vargas era nacionalista. Vamos crescer, vamos criar indústrias com capital nacional. Tanto que o Brasil não tinha dívida externa. Com Juscelino Kubitschek, não. Abre-se as portas ao capital externo, né? Que é o liberalismo, é o neoliberalismo. Abre-se as portas, escancara essas portas, deixa eles investirem aqui. Né? E o lucro vai indo embora, aí, o dinheiro lucro. Tanto que o Brasil iniciou a dívida externa novamente, né? Na nossa história com Juscelino Kubitschek, porque após a Primeira e Segunda Guerra Mundial, o Brasil não tinha dívida externa. Bom, terceira questão. Universidade Federal, UFC, né? Universidade, é uma universidade federal, adaptada, deve ser de Campinas. A partir de 1989, a América Latina incorpora o neoliberalismo. Esse modelo, contestado por diferentes grupos e movimentos sociais, caracterizou-se nesse continente por instaurar um conjunto de ideias políticas e econômicas que defendiam a redução da ingerência do Estado na economia. Opa!
Atenuar as diferenças? Não. Estimular o desenvolvimento no campo social? Não. Esses não são social, é o estado mínimo que eu falei para vocês. Diminuir o poder na iniciativa? Não. Aumentar. Apresentar uma base econômica formada por empresas públicas? Não. Então, o que vocês acham aqui, né? Qual a resposta que vocês acham correta aqui, né? Bom, a China se destaca pela produção de tecidos de produtos eletrônicos. Considerando que você estudou sobre as políticas neoliberais, estabeleça uma relação entre essa afirmação e a legenda da fotografia a seguir. A China com a produção de tecidos e produtos eletrônicos. McDonald's. Fast food. Sem teto da China encontra abrigo em restaurante de fast food. Né? Ou seja, e aí? Qual a relação que a gente pode fazer nessa última questão? De um lado, né, será que existe sem teto assim na China? Que parte da China? Porque as notícias que nós temos aí é que na China eles reduziram a miséria e por isso é que a crise do Evergrande lá, na qual simplesmente construíram prédios, casas, cidades abandonadas porque não tem moradores, né? Então, essa é a grande questão que eu acho que vocês devem investigar aí esses dados na internet. Então, e aí? Lógico que deve ter sem teto lá também, né? Qual que é a relação? De um lado, uma multinacional, né, norte-americana, do outro lado, as pessoas ali sem ter onde morar, sem ter onde viver. Num país, né, que tem um socialismo em vias, né, com um socialismo atrelado ao capitalismo. Né? Então, como é que você vê essa situação? E aí você vai destacar isso daí. De um lado, a prática liberal, do outro lado, um país que a gente pode dizer socialista, e fazer essa relação nesse texto, ok? Bom, gente, então ficamos por aqui. Próxima semana, terceira e quarta semana do PET Volume 4 aí para vocês, ok? Então, até breve, até a próxima semana.